Muito bem. Aqui nós temos uma questão do TRT do Espírito Santo. Essa prova foi elaborada pela CESP e é para analista judiciário. É uma afirmação, nós temos que responder se ela é certa ou se ela é errada. Ok? Vamos lá. A pessoalidade, como um requisito que caracteriza a relação de emprego, pressupõe que a prestação de serviços seja realizada por pessoa física que não pode ser substituída por outra pessoa. Assim, a finalidade da prestação de serviços realizada por pessoa jurídica de um único sócio ou sociedades unipessoais é unicamente para fraudar a legislação trabalhista. É de unicamente fraudar a legislação trabalhista. Essa questão está certa ou errada? Essa questão, primeiro, é sobre relação de emprego, os requisitos que configuram a relação de emprego. E nós temos que analisar essa questão sob a ótica da relação de emprego. A afirmação dela, a pessoalidade como um requisito que caracteriza a relação de emprego, pressupõe que a prestação de serviços seja realizada por pessoa física que não pode ser substituída por outra pessoa. Assim, então está concluindo essa assertiva, essa primeira assertiva que trata de relação de emprego. Assim, a finalidade da prestação de serviços realizada por pessoa jurídica de um único sócio ou sociedades unipessoais é unicamente fraudar a legislação trabalhista. Está certo ou está errada essa questão? E eu estou destacando aqui que essa afirmação está ligada à primeira assertiva. Por quê? Porque as pessoas podem confundir. Dizer, não, mas hoje é possível ter uma pessoa jurídica e prestar serviço ao advogado, ter uma pessoa jurídica, não é registrado na junta comercial, mas é registrado na OAB. Os contadores têm uma pessoa jurídica, que também prestam serviços de consultoria, que não estão ligados à atividade fim. Enfim, diversos são os profissionais que têm uma pessoa jurídica unipessoal. Até hoje a gente pode formar a EIRELI, que é a Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada, ou mesmo a MEI, que é a microempresa individual, enfim, e prestar serviços dessa forma. De fato, isso acontece. Mas essa assertiva aqui, ela está falando, sim, então está falando da relação de emprego, aí que está a pegadinha. E sim, da relação de emprego, né? Ela está se referindo a essa relação de emprego. Assim, a finalidade da prestação de serviços realizados por pessoa jurídica de um único sócio é unicamente fraudar. Então, essa questão, sob o ponto de vista da relação de emprego, está de fato certa. Por que ela está certa? Porque a pejotização, que a gente chama, você criar uma pessoa jurídica para prestar um trabalho para a empresa, prestar um serviço para a empresa, que na verdade deveria ser prestado como relação de emprego, não é o contador, é o operador de máquina que tem uma PJ para prestar serviço. Entenderam? A secretária que tem que abrir uma PJ, uma pessoa jurídica, quando eu falo PJ é pessoa jurídica, para prestar serviço. Essa pejotização de sociedades unipessoais, ela é unicamente para fraudar a questão da relação de emprego. Por quê? Porque nesse sistema, o vendedor, por exemplo, de uma empresa, ele abre uma PJ, ele só trabalha para aquela empresa, né? Então ele exerce um trabalho lá pessoal, ele é subordinado, ele tem que cumprir, visitar os clientes que a empresa quer, não é eventual, ele trabalha lá todos os dias e é oneroso, ele ganha para isso. Esse vendedor, ele não é um representante comercial, percebe? Que abre uma pessoa jurídica para prestar serviço. Ele, na verdade, é um empregado, ele tem o requisito da pessoalidade, da subordinação, da não eventualidade, então, e é oneroso. Então, na verdade, a PJ desse vendedor, que passa a ser chamado de representante comercial, é para fraudar, sim, a legislação trabalhista. É para ele só perceber lá o valor da mensalidade, das comissões dele, sem a incidência de todos aqueles direitos trabalhistas, como FGTS, INSS, não vai ter esse valor, depois não vai ter 13º, não vai ter direito a férias, porque a PJ não tem direito às férias, não tem direito a 13º. E, na verdade, esse vendedor, ele é empregado da empresa, ele presta serviço subordinado, pessoal, todos os dias. Então, aqui a alternativa era, sim, certa, porque quando você tem uma relação de emprego, é isso que vocês têm que estar atento nessa questão.
aqui você está diante de uma relação de emprego, de um trabalho que é pessoal, subordinado, oneroso, todos os dias, né? Então não é eventual. Você está diante de uma relação de emprego e a empresa força o empregado a abrir uma pessoa jurídica para prestar esse serviço e para que ele não receba 13º, férias, FGTS. Então, esse tipo de pejotização, para burlar uma relação de emprego, é sim somente para fraudar a legislação trabalhista. Então, essa resposta está certa.